Então, muito boa tarde a quem nos ouve remotamente, aos presentes, aos técnicos do município, senhores vereadores. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de Câmara. Dar nota que da ausência da vereadora Joana Ramos, que se encontra ausente do país. Ela está a representar a nossa biblioteca no âmbito de um projeto Erasmus e, portanto, não está aqui connosco hoje, está no estrangeiro. Passando então ao período antes da ordem do dia, aqui apenas umas notas breves. Primeiro que tudo, partilhar com os senhores vereadores o Estatuto do Direito da Oposição, que depois também será remetido à Assembleia Municipal. Dar nota aqui também e parabenizar a nossa Associação da Venda Nova pelo seu aniversário. Portanto, no passado domingo comemorou o seu 37º aniversário, portanto, fui convidado para estar presente e gostei muito. É sempre uma associação que nos acolhe bem e acho que o trabalho que tem feito ao longo destes últimos anos revela muito também do dinamismo que aquela aldeia, uma pequena aldeia, mas com pessoas muito dinâmicas. A participação depois neste evento obrigou também que me atrasasse um bocadinho também naquilo que eram as cerimónias pascais, mas também já tivemos no passado domingo a celebração, portanto, da procissão dos Passos, que foi agradável de ver, a massa humana que estava aqui no Pelourinho. As pessoas pouco a pouco estão a voltar a vir a esta procissão e, portanto, é uma das coisas que também gostaríamos, era que houvesse aqui continuidade e que até mesmo as pessoas que habitualmente vinham das aldeias e das freguesias aqui limítrofes à freguesia do Sardual, que continuem, que voltassem a vir a esta cerimónia. Também dar aqui os parabéns às associações de Panascos e à Associação da Presa pelas atividades que desenvolveram nestas últimas semanas, nomeadamente a festa das sopas, também a chanfana, o jantar da chanfana na aldeia, realizado pela Presa, dois eventos também muito concorridos. Isto cada vez é mais evidente que o turismo gastronómico é aquele que chama mais pessoas. Também dar nota que, obviamente, já assinámos os protocolos com as nossas associações desportivas, estiveram presentes aqui no município. São os protocolos que também já assinámos aqui nesta Câmara e que para estas associações são muito importantes para o desenvolvimento daquilo que é a sua atividade desportiva ao longo do ano. Esperemos nós que no próximo ano todos, de alguma forma, possamos ser um pouco mais rigorosos no cumprimento dos prazos, para não prejudicar e para não dilatar tanto estas assinaturas. Também dar nota que no passado dia 19 o Sardual recebeu a conferência ao RI, portanto, Artes e Ofícios de Rebentejo Interior. Foi uma atividade, portanto, foi uma conferência bastante participada, com cerca de 100 participantes, vindos de norte a sul do país, inclusive daqui do país vizinho, de Espanha. Tivemos o prazer de contar com a senhora secretária do turismo da região de Castilha-La Mancha, portanto, a senhora Arantxa Pérez, que veio partilhar connosco aquilo que são os apoios, mas também a forma de atuação que aquela região disponibiliza aos artesãos. Portanto, foi uma partilha de ideias, uma partilha de experiências, uma partilha de ações que muito vem enriquecer este projeto, o AORRI, que foi um projeto que foi recentemente financiado e que o Sr. Vice-Presidente teve a oportunidade, em representação do município, de assinar
o protocolo desta candidatura, e que é mais um passo na afirmação daquilo que são os nossos grupos de ação local e aquilo que são os apoios que estes grupos colocam ao serviço das comunidades. Um trabalho de muita proximidade que, infelizmente, e pela mudança também que temos vindo a assistir naquilo que são as estratégias ao nível da União Europeia da distribuição dos fundos, parece que vão ficar um bocadinho fragilizados. Espero que possa ser encontrado um caminho para estes grupos de ação local, porque eles realmente são muito importantes. Se outros provavelmente não trabalham tão bem, a Tagus está de parabéns, porque tem feito um trabalho extraordinário ao longo destes, não sei se cerca de 30 anos, à volta disso. E, portanto, também dar os parabéns aos técnicos todos da Tagus que se empenharam nesta conferência. Também dar nota, e se calhar deveria ter começado logo por aí, também para justificar a minha ausência, e penso que o vice-presidente fê-lo na semana anterior. Portanto, o município, os 11, não só o município de Sardual, mas os 11 municípios da nossa comunidade do Médio Tejo, estivemos em França, na MIPIM, que é uma feira, um certame no setor imobiliário. E, portanto, estivemos, no caso particular de Sardual, estivemos aqui a promover e a tentar ir ao encontro de investidores aqui para esta estratégia do hotel. Tive a oportunidade de reunir com alguns investidores, outros contactos que ficaram feitos e que ainda hoje estive a fazê-lo também, outros contactos que ficaram em aberto. Esperemos que possa haver aqui uma luz ao fundo do túnel para este projeto e para esta casa que muito nos orgulha e que faz parte da nossa identidade do Sardual, e temos que encontrar uma solução para ela. Pronto, e da minha parte é o que tenho. Passaria a palavra Vice-Presidente Duarte, não? Obrigado. Vereador Pedro. Muito boa tarde, Sr. Presidente, colegas vereadores e a quem nos assiste de forma presencial e de forma remota via internet. Como é óbvio, tinha aqui também alguns pontos, desde logo também corroborar os parabéns que o Sr. Presidente deu aqui à Associação de Panascos pelo Festival da Sopa no dia 14 de março, à Associação da Presa pelo Festival da Chanfana na Aldeia no dia 21 de março e pelo 37º aniversário da Associação de Venda Nova que ocorreu no passado domingo. Também queria deixar aqui uma palavra de parabéns e de algum reconhecimento à Santa Casa da Misericórdia pela recente aprovação do relatório de contas relativamente ao exercício de 2025, que ocorreu no passado sábado, dia 21, de onde ressalta digamos que a instituição atingiu uma situação com alguma estabilidade depois de uma tormenta que se conheceu nos últimos anos, após uma missão que foi difícil, uma gestão que foi difícil, mas assertiva e com visão para o futuro. Foi possível inverter uma situação que estava ali difícil de resolver e, nesta altura, perceber que, portanto, apraz-me muito perceber que aquela instituição já navega em águas mais calmas, já tem o próprio resultado de exploração, digamos, positivo. Portanto, é tudo digamos assim, encorajador para vindouras pessoas que se interessem em colaborar com aquela instituição e perceber que esta instituição, para além de toda esta reformulação que foi preciso fazer, toda desta reorganização, esta é uma casa que está mais aberta à população, está mais aberta à sociedade e é muito importante. Eu penso que este trinómio de fatores foi muito importante e não queria deixar passar em claro e de alguma forma deixar aqui o reconhecimento à mesa, na pessoa do seu provedor, o professor Fernando Leirinho, que efetivamente, após uns anos de alguma dificuldade, aliás, de uma extrema dificuldade, é importante ressaltar aqui e reconhecer o mérito, portanto, da situação a que a Santa Casa agora se situa. Depois também queria deixar aqui um cumprimento muito especial
ao antigo presidente desta Casa, ao antigo presidente Miguel Borges, que foi esta semana nomeado adjunto do secretário de Estado das Florestas. Portanto, todos nós sabemos que era uma ambição pessoal que ele tinha, mas trata-se obviamente de um reconhecimento do trabalho que ele fez aqui, não só aqui, mas também no trabalho que fez fora de portas, em defesa não só do Conselho, mas também desta área e com a particularidade da defesa da floresta. Portanto, deixar aqui também esse reconhecimento e os parabéns. Não me recordo, num espaço temporal mais recente, que o Sardual tenha tido alguém na estrutura governamental. Assim, só muito longínquamente, no tempo da comendadora Francelina, ela fazia parte da estrutura do Turismo de Portugal, mas já lá vão, se calhar, 30 e tal anos, portanto, deve ficar aqui esta ressalva. E, portanto, deixar aqui, se durante anos o professor Miguel Borges esteve deste lado, do lado de quem reivindica, de quem está no terreno, mas que por essa razão conhece o terreno e reivindica, fazemos votos para que ele agora tenha, digamos, a capacidade, que tenha, digamos, a capacidade de intervenção e junto de quem decide, para pôr em causa o conhecimento que foi obtendo aqui do que é a realidade não só do nosso Conselho, mas também da nossa região. Portanto, fica aqui não só os parabéns, como também os votos do melhor desempenho. Okay. Depois também queria deixar aqui, também os parabéns, porque isto não é só também criticar, quando temos que criticar, criticamos, deixar também aqui os parabéns aqui ao município pelo trabalho que está a fazer no sentido digamos que da lavagem da cara à entrada do município, da vila. Portanto, ali a pintura dos muros penso que é muito assertiva. Nós, no passado, era uma situação que eu trazia aqui recorrentemente, muitas vezes nem trazendo essa situação aqui recorrentemente, nem assim ela foi tida em conta, mas o que é facto é que, e acho bem, esta é uma altura... Terminou agora, digamos que a época úmida, é a altura ideal para se fazer isto, e depois temos aqui uma altura em que, se calhar, a altura em que o município tem mais adesão de visitantes. Penso que é assertivo que nesta semana se faça este trabalho, e faço votos para que se estenda, digamos assim, por todo o percurso até ao centro da vila, se for possível. Mas acho que foi muito assertiva este trabalho, assim como também reconhecer aqui o trabalho notável dos serviços de jardinagem, com a substituição da relva nos jardins. Sim, tem sido um trabalho... e nas rotundas, portanto não custa nada reconhecer, é visível, e no espaço de poucas semanas após aquelas intempéries, portanto penso que é visível, e deixar aqui de facto esse reconhecimento a quem deu as ordens e a quem desenvolveu esse trabalho. Depois também tinha aqui era mais uma questão que eu tinha aqui, que tem a ver com... não tem que ser agora, mas é uma questão que eu queria deixar aqui uma reflexão, que tem a ver com, acho que está na altura do Sardual, do município de Sardual, traçar uma estratégia de aproveitamento dos recursos hídricos. Portanto, nós não temos uma carta, não temos uma estratégia escrita, mas acho que é importante, porque hoje em dia nós temos a sorte, nós e praticamente todo o Portugal temos a sorte, de estar situados numa das zonas mais úmidas do planeta, mas por uma questão não só de solidariedade para com quem não tem essa água, também por uma questão de gerir os recursos que nós temos e até potenciar os recursos que nós temos. Portanto, é importante que nós pensemos que no futuro imediato temos que começar a pensar nisso, porque nós temos nascentes, nós temos cursos de água, nós temos até a possibilidade de fazer, porque nós temos aqui, se calhar, milhares ou milhões de metros cúbicos de água que nós vemos atravessar o nosso concelho todos os anos, todos os invernos, e não o retemos cá. Retemos algumas, ou seja, não só é a estratégia de valorizar, por exemplo, limpar as linhas de água, limpar e inventariar as nascentes que temos, mas eu acho que é a altura de nós fazermos isto, até porque o recurso hídrico, neste caso a água, é por demais sabido que está na ordem do dia, o seu valor, e quanto mais nós tivermos catalogados todos estes itens, mais, eu acho que mais assertivo poderá ser e mais imediato poderá ser uma intervenção quando isso passar a ser mesmo, que vai ter que passar. Sim, vai ter que passar a ser, porque eu recordo-me que até há bem pouco tempo, aqui, e foi debatido aqui nestas mesas, nós estávamos, para termos uma ideia, a regar os jardins municipais com água da rede. Uma coisa que eu acho que é impensável. Ou seja, quando nós até temos, inclusivamente, até o município ainda tem poços onde tem água acumulada. Portanto, ou seja, o Ribeiro Barato era regado com água da rede. Portanto, é impensável nos dias de hoje. Eu penso que é até altamente censurável nos dias de hoje, quando a água está a um preço que está, quando temos imensas pessoas com
a nível mundial com pouca água potável. Não só por isso, mas também, eu acho que está na altura de nós fazermos, deixa aqui o repto, estamos disponíveis para participar e com contributos, participar ativamente nessa elaboração, mas acho que é uma coisa que tem que estar na ordem do dia e o município, a exemplo de outras, chamemos-lhe comissões, chamemos-lhe conselhos consultivos, conselhos municipais disto, conselhos do que quisermos, mas é urgente escrever uma carta, definir uma estratégia sobre isso, na minha perspectiva. Depois, por fim, era trazer aqui, mais uma vez, a situação da inoperância dos semáforos da via rápida, portanto, da variante. Ou seja, bem sabemos que é uma situação que não está sob a alçada do município, mas o município, a exemplo de outras situações, é quem congrega, digamos assim, os interesses e quem congrega a representação do município e dos municípios perante qualquer identidade. Daí que eu acho que temos que fazer mais uma força, porque, na verdade, aquilo está mesmo inseguro. Quem passa ali, aquilo torna-se mesmo inseguro. Não é por esta ocorrência que ocorreu nos últimos dias, ocorreram outras, mas aquilo de facto transmite mesmo uma sensação de insegurança quem passa ali, porque quem vem de cima vem com velocidade. Portanto, eu acho que tem que estar na linha de primeira prioridade, marcar uma reunião com quem quer que seja, chamar cá com quem quer que seja. Agora, por uma questão, o problema é que não tem eletricidade, não é? Penso que o problema, mas não pode ser. Se temos eletricidade ali ao lado, na zona industrial, portanto... Se me permite só dar nota que este assunto foi abordado ontem na nossa comissão, no nosso Conselho Municipal de Segurança, a parte restrita foi abordado. Hoje de manhã telefonei ao engenheiro Vítor Sequeira das Infraestruturas de Portugal e ele disse que transmitiu-me que ia contactar com o operacional que estava com essa área para ver se o mais rapidamente possível se conseguia repor aquela normalidade. De facto, corroboro consigo, é um cruzamento, são todos, até porque estamos a falar de uma estrada portanto, com um limite de velocidade confortável e que proporciona a que as pessoas também às vezes cometam alguns excessos. Portanto, é uma via de 90 km/h e de facto é muito inseguro. Eu tive a infelicidade de estar a poucos metros deste último acidente que lá aconteceu e de facto foi... Mas não é só por este acidente, é uma sucessão deles e na verdade... Foram vários já. Eu próprio, cada vez que passo lá... Nesta situação, sinto uma situação de insegurança, porque na verdade temos que ver se vem daqui, se não vem, se quem vem de cima trava a tempo, é muito... Sim, mas foi transmitido, também foi feito através dos canais normais de comunicação, que é a plataforma de registros da IP. Tenho conhecimento porque o nosso comandante comunicou-me que tinha contactado com uma das operacionais é uma técnica das infraestruturas de Portugal que está em Santarém e que também lhe transmitiu esta situação. Sei que o operacional, o José Belém, portanto, que é aqui um conterrâneo nosso, também está a par e, portanto, eu espero também que se resolva rapidamente. Sim, porque este é um sítio que está inventariado como sendo um ponto negro. Isto é um ponto negro, aliás, são dois aqui. Sendo um ponto negro, caramba, o que é que nós estamos à espera de um ponto negro? Que é porque há uma incidência tal de acidentes que justifica que aquilo tenha uma prioridade que outros sítios não têm. Tem uma prioridade superior, penso eu, do que uma árvore que está em cima de um fio de telefone ou o que seja. Relativamente a esse assunto, sim. Cumprimentar vereadores, Presidente, quem nos assiste aqui presencial e de forma remota. É só para dizer que o telefonema do Sr. Presidente fez efeitos, porque eu agora, à hora do almoço, quando fui, já estava um prestador... Já estava um prestador de serviços da área de eletricidade junto da caixa principal. Já estavam a fazer essa... Já estavam a fazer essa diligência. Não, mesmo agora antes do almoço, já estão, esse assunto está a ser tratado.
para a próxima, em vez de usarmos a plataforma, tem que ser o Presidente a telefonar. Não, mas é verdade que esses mecanismos automáticos, por vezes, perdem, digamos assim, versatilidade. E às vezes um telefonema do Presidente da Câmara, lá está, que é quem congrega os interesses de toda uma população, eu acho que sim, eu acho que é importante. Por fim, só tinha aqui mais uma questão que tem a ver, aliás, uma questão que eu trouxe aqui. Os toques todos aqui do Não tem nada. Não, por fim. Não, mas eu estava aqui a copiar. Estavas a copiar. Estava aqui. É uma questão que eu trouxe aqui na última reunião de Câmara, que tem a ver com o que foi dito na reunião da Assembleia Municipal, portanto, no dia 23, me parece. Dia 23. O que acontece? Na altura, quando o Sr. Presidente tomou a palavra, a propósito de uma preleção que estava a dizer, relativamente em que a vida autárquica é feita por vezes de escolhas, em que temos que fazer escolhas e opções, e na altura disse que, pronto, que às vezes há coisas que nós não podemos ir tão longe em determinados apoios, ou em determinadas áreas, não sei quanto, e a determinada altura disse que, pode ter sido percepção minha, que estava ali em causa uma ampliação da zona industrial para a zona sul. Eu confesso que tentei ir ver ontem na plataforma Mas eu explico. Então já agora, então foi uma percepção minha ou... Não, é assim, provavelmente e se calhar... Força, pode. Não é no calor da conversa, mas na discussão pode ter transparecido isso. O que é que se passa aqui? E é aquilo que eu já tenho transmitido a algumas pessoas que me perguntam, quer sobre as questões do PDM, sobre as questões do alargamento do parque empresarial. Há aqui um caminho que está a ser feito quase par a par, porque aquilo que é a nossa previsão, e o vereador Pedro certamente tem conhecimento daquilo que foi a previsão apresentada à empresa e sobre o qual se está a trabalhar para o alargamento da zona industrial, tem, nomeadamente para Sul, tem alguns condicionantes. Portanto, condicionantes, nomeadamente REN. Isto implica que, da nossa parte, seja pedida a exclusão daquele bocado, que não é muito grande, mas que pode, de alguma forma, comprometer o processo. Porque são as duas coisas que estão a funcionar mais ou menos em paralelo. O alargamento, e que fique claro, o alargamento do parque empresarial não está em causa. Nós estamos a trabalhar nesse sentido e já tenho um contacto estabelecido no sentido de, na próxima semana, de poder começar com algumas equipas projetistas a pensar aquele projeto e a desenhar e também perceber quais é que são as necessidades em termos de projetos, mas não está em causa. Poderemos eventualmente, se aquele alargamento para Sul não se puder concretizar já, por esta razão, se calhar olharmos um bocadinho mais para o alargamento a norte e ver e tomarmos uma opção nesse sentido. Agora, mesmo que estas condicionantes venham a acontecer, eu penso que o remanescente ainda vai permitir fazer um alargamento com alguma dimensão. Portanto, tinha apenas a ver com isso, tinha apenas a ver com estas condicionantes que estão no atual PDM, que são limitações que não são fáceis de contornar, porque implica que do lado de lá que a REN permita a exclusão, mas é como lhe digo, saberemos, no andamento do processo, fazer essa escolha. E se o tivermos que fazer, garanto-lhe que os senhores vereadores serão os primeiros a saber, mesmo informalmente, não nesta sede, mas mesmo informalmente. Já agora só uma questão, isso passará quê? Por um plano pormenor? Ou... Não, pensámos, equacionou-se a possibilidade do plano pormenor. Só que o plano pormenor, apesar de ser um processo mais célere, o timing que nós temos para a conclusão do PDM ia dar quase ela por ela. E num plano pormenor tem que haver um projeto, também ele é um processo com alguma demora. Eu não sei, não conheço, não sei que outros municípios aqui ao lado optaram por essa estratégia, mas penso que são coisas que se arrastam sempre um ano e meio.
provavelmente. Eu passo a explicar. Na verdade, esta questão só me despertou este alarme porque, efetivamente, este era um fator que eu considerava da maior importância estrutural para o município, para o Conselho, neste caso, e para o desenvolvimento e para as expectativas que se possa ter de crescimento e de inverter esta tendência demográfica. Penso que, pelo menos em termos eleitorais, o PS também tinha esse parâmetro no seu manifesto. E só fiquei, mas eu posso ter percebido mal. Falei com mais 2 outras pessoas, não, se calhar percebeste mal. Não. Mas eu fui ouvir de novo. Não, pode ter sido uma confusão na forma como me expressei, mas é isto que está em cima da mesa. Até porque temos uma verba dos investimentos territoriais integrados muito avultada. Muito avultada. 2, não é? 2,3. 2,3. Penso que é 2,3. Portanto, estamos a falar de um montante muito grande e, portanto, não queremos também, com isto, comprometer aquilo que também é a nossa execução. Sim. E queremos levar isto e todos reconhecemos, como disse bem, todos reconhecemos a importância desta expansão. Sobre a reflexão que deixou em cima da mesa, eu também considero isto, considero que temos que olhar para esta questão dos recursos humanos, dos recursos hídricos, com outros olhos. Recentemente foi-nos solicitado o contributo no âmbito do PTRR e da minha parte foi um dos objetivos que eu coloquei realmente esta questão da gestão dos recursos hídricos, mas também pensando de uma forma um bocadinho mais holística, não apenas centrada no Sardual, mas sendo certo que o Sardual também tem aqui caminho para andar. E não vale a pena falarmos de recursos hídricos sem falar de barragem da Lapa. E nesse sentido, também só dar nota que começamos já com uma reunião com a ADVT, com as Águas de Lisboa e Valdo Tejo, no sentido de perceber também quais eram as intenções e, portanto, estamos a trabalhar para encontrar uma solução para a barragem da Lapa. É um processo que não é simples. Se ele fosse simples, já tinha sido feito há muito tempo, não estava há 20 anos por resolver. Mas estamos empenhados em encontrar uma solução para ali. Da mesma forma, é a nossa intenção olhar novamente para aquele furo que foi feito no Ribeiro Barato, no Parque do Ribeiro Barato, e ainda que ele tenha pouca água, pelos vistos é o problema que tem, tentar encontrar ali uma forma de abastecimento ou de reserva para que ele possa ser usado. E a própria Nora, que lá está? Nos outros, sim, a Nora continua a ser sempre o primeiro ponto chamemos o primeiro ponto de injeção de água. Portanto, ela é usada para as regas, só quando fica muito em baixo é que se troca para o sistema de abastecimento público. E, portanto, a ideia é contornar isto rapidamente. Aqui há uns anos até a bomba teve avariado. Sim, provavelmente. No que diz respeito, estes são os maiores jardins. O jardim da Tapada da Torre, ele já é todo abastecido pelo furo dos bombeiros, portanto, pelo depósito dos bombeiros. Mas é um caminho que tem que se fazer, até porque no âmbito daquilo que são as Smart Cities, esta estratégia das Smart Cities e a questão aquilo que eles chamam, os informáticos chamam os verticais, que são os sensores para medir quer fluxo de trânsito, quer fluxo de pessoas, quer fluxo de água, que se pretende implementar, e o Sardual, aquilo que tem neste projeto é a colocação de verticais no âmbito desta gestão dos jardins. É um projeto da comunidade intermunicipal que está a ser feito e que esperemos que seja para breve esta implementação. Portanto, todos reconhecemos esta importância. De facto, o Sardual, de um momento para o outro, era abastecido por uma série de furos, todos os conhecemos, Valbraçal, Valpenedo, Saramaga, e de um momento para o outro, Intervinhas. E de um momento para o outro foram todos abandonados, porque a solução de abastecimento passou pela Tejo Ambiente, através da elevação do Castelo de Bode, mas os furos continuam lá e continuam a dar água, alguns deles até com água com alguma qualidade, nomeadamente a questão do Valbraçal. Portanto, penso que a ideia é interessante, pelo menos para definir metas, para definir intervenções
e definir metas para estas, Sim, para estas intervenções. Mas eu queria ir mais além, porque essa água é água que não é visível, está lá no subsolo e que está acessível, ainda bem que está, em alturas de necessidade, é só ligar a bomba e puxar. Mas há aquela água que nós vemos circular nas nossas linhas de água por aí fora, que para já também não estão limpas. Depois já dou uma nota sobre isso também. Pronto, e nós vimos passar hectómetros de água por aí fora, cúbicos de água por aí fora, e podíamos reter algum deles, que também não necessitamos, porque o nosso, como digo, lá está, nós também não aguçámos o engenho porque não houve necessidade, ao contrário, invertendo aquilo que os nossos antepassados fizeram, sim, não é? Pronto, nós, como temos água por debaixo de qualquer pedra quase, também não aguçámos o engenho nesse tipo de... Mas é importante, até por solidariedade com quem não tem. E porque o planeta também agradece. Claro. Eu acho que é importante que nós desenvolvamos qualquer coisa e seguramente que há informação já sobre isto e há entidades que seguramente nos podem ajudar sobre isto. Sim, e estamos disponíveis para participar ativamente. Sim, só dar uma nota relativamente à questão das galerias ripícolas e das redes, destas autoestradas da água, no âmbito da nossa OIGP. Penso que estamos neste momento na fase de recepção de candidaturas, porque já foram identificadas as empresas que demonstraram interesse em candidatar-se. Portanto, é um processo de candidatura diferente em que agora as empresas têm que demonstrar que têm a capacidade para executar o projeto e nesta primeira fase a OIGP, cuja execução está na responsabilidade da Associação de Agricultores. Esta primeira fase vai ser no âmbito daquilo que eles chamam os canais de resiliência, ou zonas de resiliência, nomeadamente linhas de água. Portanto, será para impactar junto da limpeza das linhas de água. Estas últimas tempestades, e eu disse isso várias vezes, mesmo algumas pessoas que vinham também com os seus prejuízos fazer aqui o seu reporte, é que nós abandonámos por completo abandonámos as hortas, abandonámos as linhas de água e quando vêm estas torrentes de água que são sempre imprevisíveis, depois as ribeiras não têm capacidade para as acolher. Sim, e desrespeitámos esse histórico que eles nos deixaram, as ribeiras. Em alguns casos andámos a tapar caminhos que eram bem visíveis que essa água levava cada vez que há este tipo de intempéries e desrespeitámos isso. Agora volta a fazer o próprio caminho. Exato, pois agora a natureza tem mais força. Mas pronto, mas sim, vejo que estamos a falar a mesma linguagem e é importante que se faça esse trabalho. Vereador Miguel. Cumprimento todo o Executivo, público aqui presente e quem nos assiste em casa. Isto de falar em último é complicado porque o Sr. Presidente esgota 50% dos temas. Não, pode ser. E depois o vereador Pedro Duque esgota 45% e ainda assim tenho aqui alguns. Ainda assim tenho aqui alguns temas para trazer esta reunião. Bom, não querendo bater mais no seguinte, porque efetivamente as competências não são nossas, ali da Estrada Nacional 2, mas confirmo que estavam lá hoje à hora de almoço, vim de Abrantes e vi lá e fiquei contente. Mas o que mais me preocupa, eu esta semana fui 2 ou 3 vezes à zona industrial e não tinha bem essa sensação. Quem vem dos Valhascos, aquilo mete mesmo medo. Não há visibilidade nenhuma. Nós que vimos do Sardual, é muito mais fácil entrar na Nacional 2, porque temos uma visibilidade grande quem vem de Vila de Rei. Quem vem dos Valhascos não se apercebe, e que tem que ir para o Sardual, não se apercebe da velocidade do carro que vem da direita. E é terrível, mesmo E são 10 terrível. metros ou mais. Não sendo as competências nossas, as consequências já passam a ser nossas. E por isso, ainda bem que o Sr. Presidente telefonou, porque, efetivamente, daí veio o resultado e esperemos nós que aquilo esteja resolvido, porque são muitas semanas, para não dizer já meses, não é? Aquilo está ali há demasiado tempo. Depois deixava aqui também um repto, também em jeito de reflexão, dado a escassez de habitação, o que é que o município pensa fazer também ao nível não sei se já fizeram isso ou não, ao nível das casas modulares, no regulamento, no próprio licenciamento, se há aí alguma coisa prevista. Eu esta semana fui abordado por um município que tem o seu desejo de fazer uma colocação de uma casa, daquelas mobile homes, as casas móveis, se ao nível do licenciamento é exatamente o mesmo, se não é. Gostava que falássemos aqui um bocadinho sobre isso. Depois também parabenizar a Associação da Venda Nova, que efetivamente fez o seu aniversário
mas não deixarem, que nunca percam aquele bom hábito de convidar todo o Executivo, porque nós também somos parte integrante nas suas iniciativas, nos seus pedidos, nós nunca, nas suas decisões e nas nossas, enquanto vereadores, enquanto Executivo. Nunca deixámos de os apoiar e às vezes até queremos ir um bocadinho mais longe, mas a manta é curta e sabemos que não conseguimos. Portanto, desta vez não aconteceu, o convite não nos chegou ou não nos fizeram chegar. Eu julgo que foi a comissão. Foi só mesmo para mim. Pronto, foi mesmo para o Presidente. Eu acho que era importante também estas associações se lembrarem que existe mais, não só o Presidente, mas um Vice-Presidente, uma vereadora, 2 vereadores, sejam na oposição ou não, mas que estamos todos em conjunto com eles no apoio às associações. Depois, o Conselho de Administração da ULS esteve reunido, vi que esteve reunido com o seu Presidente também ali no Centro de Saúde, perceber o que é que foi falado, ao nível dos médicos de família, como é que estamos, também aqui 2 ou 3 notas. Também de referir que agora o bom tempo apareceu, ou já começou, mas também foi indicado que aquele pavimento do centro de saúde, quando chove, aquele descimento, aqueles ossos, que estão muito soltos, e quando se pisa, a água emerge de baixo para cima e nós, quando pisamos, salpica. Não. Sim. Os do interior. Sim, os do interior. Também olhar um bocadinho para isso. Também parabenizar a Associação da Presa, eu estive presente na chanfana, perguntei o número, foram mais de 400 pessoas. 388, salvo erro. Ou isso, deram-me um número de 400 pessoas. Com os colaboradores todos. Muita gente, muito interessante. Parabenizar também o município hoje, quando fomos, para já, e aqui ainda ninguém falou, agradecer o convite que nos fizeram a visitarmos hoje a escola, ali na zona da creche, a nova creche, as obras da nova creche. É importante percebermos o que é que vai ali nascer, da forma que é que vão construir, as zonas de sombreamento, se vai haver, se não vai haver, as entradas, as saídas. Acho muito importante e agradeço. Depois, as rotundas dentro do Conselho, que é aquelas que eu mais vejo, dentro do centro urbano, que é aquelas que eu mais vejo, efetivamente, com aquelas passagens que foram feitas pelos nossos jardineiros com as moto-enxadas, em que removeram aquela terra toda e que tiraram a grama, que estava seca, muita dela queimou, que aquele fungo que aí apareceu no último ano, e substituído pela relva. Dou-vos os parabéns, porque, efetivamente, estão muito bonitas. Aquilo vai necessitar um bocadinho mais de água, porque a grama não necessita tanta água, mas eu acho que a manutenção também vai ser mais fácil. Também queria dar essa nota. As olarias estão bem, estão muito bem, as entradas do Sarol estão bem. Quero parabenizar também a Biblioteca Municipal, acho que também não foi aqui falado na passagem do primeiro aniversário, felicitar os seus funcionários, quem fazem daquele lugar um lugar de excelência. E depois também vi que houve uma assinatura dos protocolos com os clubes desportivos, a Associação Cultural e Desportiva de Valhascos, o Grupo Desportivo de Alcarvela, o Grupo Desportivo e Recreativo de Sardual Os Lagartos, perguntar se foi abordado o tema da cotização, se sim ou não, o que é que eles disseram, o que é que se pensam fazer no futuro, porque nós já aqui falámos que é muito importante apoiá-los, mas também é muito importante eles terem mecanismos para terem receitas próprias. E, por fim, quero parabenizar aqui o SNS, que em parceria com a Liga Portuguesa da Liga contra o Cancro, vão fazer junto ao Centro de Saúde, entre o dia 17 e 23 do mês de abril, portanto, do próximo mês, um rastreio do câncer da mama. Há muitas senhoras que só o sabem, às vezes, nesses rastreios. Nós temos que o divulgar, temos que... Essa divulgação foi feita e bem na página do Facebook da Câmara Municipal, mas acho que temos que fazer ainda mais e promover essas ações, porque são muito importantes. E para já era só. Obrigado. Bem, em jeito então de resposta, até porque grande parte das suas intervenções também foram aqui um bocado em torno também desta questão das parabenizações, mas se calhar só dar nota relativamente a esta questão desta iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, era uma iniciativa que já era para ter acontecido, houve ali alguns contratempos e então estamos a colaborar no sentido de garantir todas as condições para que eles possam fazer este rastreio como sempre o fizeram. No que diz respeito aos contactos, estes contactos são sempre feitos através do nosso centro de saúde, junto daquela franja etária, daquela faixa etária que é a faixa mais sensível e, portanto, infelizmente também conheço alguns casos que foram detectados nestes rastreios e realmente
Nestas questões das doenças oncológicas, sobretudo, portanto, o melhor tratamento é mesmo o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce antecipa e é uma boa forma também de depois enfrentar a doença com outras condições. No que diz respeito às associações, foi apenas uma mera assinatura de protocolo. Obviamente que tive uma palavra para com eles também, de agradecimento, do envolvimento, de estímulo também a continuar a atividade e a diversidade também, a diversidade que o Sardual felizmente já vai tendo, em termos de ofertas desportivas. Pronto, não abordámos a questão das cotizações, mas também penso que as associações são sensíveis a isso, porque não é preciso ter-se muitos sócios para ter ali, pelo menos, uma receita que essa sim é fixa e é praticamente garantida. No que diz respeito ao Centro de Saúde, eu já tinha também detectado, pelo menos pelo barulho que fazia debaixo dos pés, vamos ver o que é possível dentro dos nossos recursos. Sobre a visita do Dr. Casimiro, da OLS, a OLS já tinha estado no Sardual, aliás, foi a primeira reunião que tive quando chegámos a este executivo, foi com o OLS, onde se fez o ponto de situação relativamente aos médicos, e aquilo que também é todo este problema e este desafio de atrair médicos para o interior, que não está a ser fácil. Ainda assim, naquilo que diz respeito ao Sardual, penso que, e foi-me transmitido, que está a ser suficiente. Os recursos que estão afetos neste momento estão a ser suficientes. É óbvio, podem-me perguntar, então, se estão a ser suficientes, porque é que continuamos a ter pessoas às 5 da manhã sentadas à porta do Centro de Saúde? Pois, há coisas que eu também não consigo explicar, porque existem as consultas de recurso e as pessoas, obviamente, eu também já o fiz, quando temos necessidade e queremos garantir que temos uma consulta, às vezes disponibilizamos a fazer este sacrifício e eu espero que possamos encontrar ali uma solução para que estas pessoas que ainda optam por fazer isto o possam fazer também com outras condições e não à chuva. É claro, falámos também de outras coisas, falámos sobre a descentralização de competências, sobre as questões que se prendem com os recursos humanos, com as manutenções, com as obras que são necessárias de fazer no nosso centro de saúde, nomeadamente ao nível das infiltrações, da colocação de ares condicionados. Portanto, falou-se um pouco de todas estas questões mais operacionais. Falámos também, e peço desculpa porque se nós aqui temos muitos acrónimos, então a saúde tem muitos mais ainda. Falámos também sobre um projeto que vai ser implementado também no Sardual, em que vai ser disponibilizada uma carrinha que vai percorrer diversos locais do nosso concelho, nomeadamente aqueles onde é preciso fazer tratamentos de enfermagem, e portanto essa carrinha não está no Sardual ainda, já está afeta ao Sardual, mas não veio para o Sardual por força da tempestade e da necessidade que a OLS teve de afetar a um território que estava fragilizado e que necessitava desse apoio. Portanto, brevemente, essa carrinha vai percorrer as nossas localidades a fazer estes rastreios. Um pouco também à semelhança daquilo que já fazem os nossos voluntários, nomeadamente na aldeia de Cabeça das Mós, em que uma vez por mês são medidos aqueles parâmetros normais, as glicémias, as tensões arteriais, e mais não se pode, porque para além disso são atos médicos, não é? Essa viatura é uma unidade móvel de saúde, na prática, não é? Na prática é, mas aqui... Mas aqui mais direcionado... mas aqui mais direcionada para a parte da enfermagem, daquilo que são os cuidados de enfermagem. Terá também, desta equipa, é uma equipa multidisciplinar, que também vai ter por trás a parte social, a parte da sinalização, também aqui um bocadinho em complementariedade com aquilo que faz o nosso radar e o nosso serviço de ação social. Pronto, sobre a questão da habitação, nós temos esta nossa intenção, esta nossa estratégia
No que diz respeito à habitação e daquilo que foi a estratégia municipal da habitação, nós neste momento já temos a nossa carta pronta. Aquilo que vamos afetar, nomeadamente a questão da habitação a custos acessíveis, são aqueles projetos que já tínhamos identificado e que não conseguiram ficar, alguns deles que não conseguiram ficar no primeiro direito, no âmbito do primeiro direito, e, portanto, vamos tentar que eles sejam todos incluídos na habitação a custos acessíveis, para ver se rapidamente, porque urge, e este é um problema que não é só nosso, e urge fazer isto mesmo. Houve aqui realmente um delay com a questão do lá de cima portanto, das moradias entre as piscinas, Fonte Estrada, obrigado, mas que teve a ver essencialmente com o facto do concurso ter ficado vazio e houve necessidade de rever a adenda que o município tinha para com o Iru. Sobre a questão das casas modulares, eu penso que esta é uma questão muito mais técnica. Eu penso que se calhar seria muito mais vantajoso até um dia, mesmo que não seja neste contexto de reunião de Câmara, convidarmos a nossa divisão do urbanismo e também nos poder esclarecer a todos mais ainda sobre esta questão da implantação deste tipo de habitações. Eu sempre tive para mim que todas elas necessitam de licenciamento, porque falamos de ocupação de solo, falamos de ligação aos sistemas de saneamento, de rede de águas, mas também sei que muitas vezes o mercado é astuto em encontrar soluções para às vezes contornar as questões legais. Mas nada melhor do que um dia, se quiserem, até mesmo antes da reunião de Câmara, podermos... Que tem as rodas. Que às vezes são para enfeitar. Sim, mas poderemos e aí sairemos todos muito mais ainda esclarecidos. Pronto, e penso que cheguei mais ou menos a tudo. Sim? Podemos passar então à ordem de trabalhos? Obrigado. Então, no que diz respeito à nossa ata, não há nada a assinalar, portanto, podemos dar como aprovada. Portanto, foi-vos também entregue o registro dos pagamentos efetuados antes da última reunião e a atual. Diário de tesouraria para conhecimento. Depois, ponto número 4, ponto número 3, pedidos de transporte. Portanto, temos aqui um pedido de transporte que é uma ratificação para a Associação Cultural e Desportiva de Valhascos, portanto, para o ténis de mesa, que mais uma vez está a fazer um bom percurso e dar-lhes os parabéns. Para além da sua equipa B estar bem posicionada no campeonato, tive nota há pouco tempo, quando falei com o responsável, que abriram a parte da formação à sexta-feira e que neste momento já contam com 10 ou 12 crianças a aprender ténis de mesa nas instalações da sua sede, e portanto isso é muito bom, que haja diversidade, e portanto dar-lhes parabéns. No que diz respeito ao ponto 4, cedência de instalações, portanto isto também é uma ratificação, tem a ver com a cedência aqui do mercado diário para a festa que foi realizada pela nossa Associação de Estudantes do grupamento. Tá? Pronto, está aprovado, está ratificado, aliás. Depois, também um pedido aqui de cedência de instalações ainda, portanto, da cedência do palco do Centro Cultural para um ensaio também do grupamento de escolas, portanto, que já... do grupamento de escolas também já aconteceu, é uma ratificação. Depois, aqui, e agora no ponto número 5, isenção de taxas, é um pedido da Comissão de Melhoramentos da Cabeça das Mós, para o seu habitual, que já vai na terceira edição, Passeio de Chapa Amarela, que vai acontecer na nossa Sexta-feira Santa, portanto, na próxima semana, dia 3, isentamos. Depois também um pedido de isenção de taxas aqui também da nossa Associação de Jovens,
para esta atividade, o Festival Lumen. Dizer que houve aqui uma alteração nestas datas, portanto, e que não vai ser no dia 18, portanto, vai ser no dia 18, peço desculpa. Eles inicialmente tinham feito um pedido para ser agora durante a Semana Santa e nós, depois também de debatermos este assunto, também entendemos que deveria ser noutra data e não durante a Semana Santa. Portanto, o ponto 5.3 também ainda de isenção de taxas refere-se também a esta festa que é uma ratificação que foi feita aqui pelos nossos jovens da Associação de Estudantes. Depois, então, os pedidos de apoio, no ponto número 6, a cedência do espaço. Normalmente, a questão da isenção de taxas antecede sempre o processo de licenciamento, mas a cedência do espaço do mercado para o dia 18, para fazer, então, o festival, ou a festa Lumen dos jovens. Pronto. Depois, ponto número 7, atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior no ano letivo 2025-2026. Como é do conhecimento desta Câmara, este processo sofreu um pequeno atraso, pequeno, no meu entender, e se calhar no entender dos jovens, um pequeno que foi grande, porque estamos a falar que já vamos a meio do ano letivo, e teve a ver com um pedido de reanálise de alguns processos. Portanto, o que temos aqui é a ata do júri que analisou os processos que deram entrada e, portanto, o que temos aqui é a proposta para a integração, para a atribuição destas 5 bolsas de estudo novas e as devidas aprovações também das renovações. Sendo certo que uma delas, e que vocês podem ver na informação, foi excluída por se tratar de um pedido para mestrado e nós apenas apoiamos os mestrados, mas os mestrados integrados. Portanto, no âmbito das ciências farmacêuticas, da saúde, da arquitetura, que foram os cursos que ainda mantiveram os mestrados integrados. Portanto, podemos considerar, é um apoio num montante de 100 euros mês. É uma matéria que está informada. Sim, e estamos a falar de um procedimento que não é novidade, não é de hoje. Depois, temos aqui então o ponto número 8, que é a atribuição dos prémios de mérito de 2026, a Universidade Júnior da Universidade do Porto. Portanto, esta era uma atividade que também já vinha a ser desenvolvida pelo Executivo anterior, da análise que fizemos e também de algum conhecimento próprio que tem deste processo, nós fomos observando que a participação nesta atividade, que era feita noutra faculdade, começou gradualmente a perder, penso eu, o interesse em Coimbra. Mas também porquê? Porque a Universidade de Verão da Universidade de Coimbra é sempre na altura da nossa viagem de estudo. Ou seja, os nossos jovens os nossos estudantes tinham que optar se quisessem. E isso, penso eu, contribuiu muito para o desinteresse. Aquilo que estamos a propor aqui para este ano é que, primeiro, propor descer a atribuição destes prémios de mérito, descê-lo ao 9º ano. Portanto, os nossos alunos de 9º ano também se vão poder candidatar e também os do 10º e 11º, como é habitual. A proposta que temos aqui é para a participação na Universidade Júnior da Universidade do Porto. Também é reconhecida por estas universidades de verão, pelas atividades que proporcionam, pela possibilidade dos nossos jovens também poderem moldar aquilo que são e adaptar aquilo que são as suas opções em termos de prosseguimento de estudos. Portanto, achamos que é uma mais-valia também virmos até ao 9º ano e possibilitarmos também que eles participem. Em termos de investimento, não há aqui nenhuma alteração relativamente àquilo que acontecia com a Universidade de Coimbra, portanto o número de bolsas é o mesmo, o valor é o mesmo. O que também se propõe é que, caso existam interessados em participar e que não possam integrar esta lista, porque isto depois obedece a critérios que
não são apenas só os nossos. Portanto, são critérios que são da própria faculdade, nomeadamente a nota mínima para se candidatar. Se esses jovens quiserem e as suas expensas quiserem frequentar a universidade, o município tem todo o gosto em levá-los na comitiva e, portanto, e assegurar o transporte também até à universidade. Os jovens ficarão alojados, portanto, este apoio contempla o alojamento e a participação nesta Universidade Júnior e, portanto, e o acompanhamento pelos jovens da faculdade. Dizer que, e poderíamos, não sei, às vezes pode-se colocar aquela discussão, porque não um valor pecuniário, como prémio de mérito. Nós temos uma associação, felizmente do Sardual, a Casa do Sardual, que já o faz, a atribuição de um prémio pecuniário aos nossos melhores alunos, mas nós entendemos que esta é a melhor forma de os apoiar e de os ajudar, porque o dinheiro é sempre uma coisa efêmera e o conhecimento e a experiência que eles vão ter, esse então não é efêmero e, portanto, não se perde com o tempo. Portanto, é aquilo que trago aqui para propor. Tá? Aprovado? Ok. Então, ponto número 8, assunção de despesa, transferências de correntes e de capital. Portanto, isto tem a ver com as transferências habituais para a nossa comunidade intermunicipal e os valores são aqueles que estão aqui preconizados. Posso considerar aprovado? Sim. Ponto número 9. Portanto, desculpem, 10. A apreciação das cláusulas contratuais, peço desculpa, do contrato de empréstimo a médio e longo prazo, no valor de 791.154 euros. Portanto, é o clausulado relativamente à minuta do contrato para este empréstimo. Portanto, concordamos? Portanto, sendo assim, e não havendo mais nenhum assunto agendado ou assunto a tratar, resta-me despedir de todos, de quem nos ouve, de quem está aqui presente, convidar... Não é preciso aprovar em minuta, penso que não. Pois não, Sra. Secretária? Não é preciso aprovar em minuta nada, não. Não, no caso do empréstimo. Do empréstimo, talvez. No caso do empréstimo. Mais vale por defeito vai logo. Ok, aprovamos então em minuta. Em jeito de despedida, convidar todos aqueles que nos ouvem, os presentes, e obviamente todos aqueles que nos ouvem, a visitar o Sardual na próxima semana. O Sardual já é subejamente conhecido pelo encanto das suas cerimónias pascais e, portanto, vamos entrar na Semana Santa com os nossos tapetes de flores, com as nossas procissões, com todo este ambiente que vai muito para além do caráter, no meu entender, do caráter religioso e apenas da fé. Portanto, são momentos que convidam a quem é crente e a quem não é crente. Portanto, sintam-se convidados a vir ao Sardual. É com todo o gosto que vos receberemos, se assim o entenderem. Obrigado, boa tarde e até à próxima. Boa tarde a todos.